Olá, eu sou o professor Herbert e no vídeo de hoje eu vou analisar politicamente o que aconteceu na saída do Sérgio Moro do governo Bolsonaro. O que vem sido debatido na grande mídia é se o Bolsonaro interferiu ou não na Polícia Federal, e aí o Sérgio Moro achou isso um ato totalitário e quis sair do governo, agora está criticando, o Bolsonaro está sendo investigado por isso. Então, essa é uma parte jurídica, que não é o que eu vou discutir aqui. O mais importante nessa cisão do governo não é essa parte, é sim a parte política. Existe toda uma política que está acontecendo, que foi o que causou a saída do Sérgio Moro. Hoje, ele publicou um texto no jornal O Globo, né, o Sérgio Moro, hoje dia 3 de junho. O nome do texto é Contra o Populismo. Então ele está chamando o Bolsonaro de populista. Ele falou que não é um governo ditatorial, mas ele falou que é um governo populista com tendências autoritárias. E aí, nesse parágrafo aqui que eu vou ler, ele falou uma coisa que é muito importante para a gente entender o que aconteceu de verdade. Olha o que ele escreveu. É essencial separar o Estado da pessoa do governante. As instituições de Estado, ainda que sujeitas a algumas orientações políticas, estão vinculadas à aplicação neutra e apartidária da lei. Esse parágrafo mostra o cerne do que aconteceu. Enquanto o Sérgio Moro tem esse estilo, né, esse estilo neutro, aideológico, apolítico, apartidário, ele é aquelas pessoas que acreditam que a política não tem, a ideologia não é tão importante, que o mais importante é a aplicação da lei, aquela coisa técnica. Eu quero saber o seguinte, porque eu estava muito incomodado, Emílio Sureta, com as pessoas estavam dizendo que eu estava muito sumido, estavam até me comparando, muito calado, né? Estavam até me comparando ao tradutor de Libras do presidente, mas o fato é que agora estou aparecendo, eu sou o paladino da justiça, os homens querem ser como eu e as mulheres querem conhecer meu pacotão anticristo. Já o Bolsonaro, desde sempre, ele deixou claro que ele estava travando uma luta ideológica entre a direita e a esquerda. O Bolsonaro sempre deixou isso claro. Por meio da desburocratização, da desregulamentação e, em especial, pelo exemplo. Meu país esteve muito próximo do socialismo, o que nos colocou numa situação de corrupção generalizada, grave recessão econômica, altas taxas de criminalidade e de ataques ininterruptos aos valores familiares e religiosos que formam nossas tradições. Está existindo uma guerra de narrativas. A esquerda pinta a direita como uma política para privilegiar os ricos, para explorar os pobres, então quer vender os recursos para o imperialismo americano. Aí existem projetos neoliberais, obscurantismo, aí se vai chegando mais para os extremos, chama de fascista, de racista. Todas essas coisas, isso é uma guerra de narrativas, né? Não é exatamente o que a direita prega isso é o que a esquerda fala da direita. Se você for ler o que a direita fala da direita, é diferente. Meine Zeit verwendet habe im Dienste meines Volkes. Gib du jetzt deine Stimme ab. Wenn ja... Por exemplo, o que um cara de direita fala que é a direita, né? O que é o liberalismo econômico? Quando há economia de mercado, um indivíduo tem a liberdade de escolher qualquer carreira que deseja seguir, de escolher seu próprio modo de inserção na sociedade. Num sistema socialista é diferente, as carreiras são decididas por decreto do governo. Então aí é a outra narrativa do outro lado, né? Então o que a direita está defendendo? A liberdade, que o livre mercado dá a liberdade das pessoas,
E as outras, porque eles não defendem a liberdade de mercado como só a liberdade de comprar e vender. Não, isso está associado com um monte de coisa, né? Por exemplo, a liberdade de imprensa. Para você ter liberdade de imprensa, você tem que ter um meio particular de imprensa. Se você tem um meio que o Estado controla, você não vai conseguir publicar aquilo que você quer. Vai ser tudo fiscalizado pelo Estado. O país está melhor, a começar pela regulação dos meios de comunicação. E aí é a crítica da direita à esquerda, quando o Estado, né, num sistema socialista é diferente, as carreiras são decididas por decreto do governo. Então, é o contrário, é a direita acusando a esquerda de ser autoritária. Porém, essa é a guerra de narrativas, e aí é difícil você falar quem está certo ou quem está errado, aí vai de cada um escolher aquela ideologia que se identifica mais. O problema é quando a pessoa quer passar que é neutra, né? Quer passar que não tem ideologia. Porque não existe política sem ideologia. Política sem ideologia é igual futebol sem bola. Tudo na nossa vida está influenciado pelas ideologias. As leis, a Constituição, como que a gente vai controlar a nossa economia, o que vai fazer com o dinheiro público, a quantidade de impostos que vão arrecadar, tudo isso tem a ver, são aspectos que a gente vai ter que escolher uma coisa ou outra, mais ou menos, é ideológico. Mas a imprensa, a imprensa de grande circulação, né, os grandes canais, aí a Globo, por exemplo, eles têm aquela pose, né, de isenção, de neutralidade, eles estão acima dessa política baixa, acima dessas ideologias, eles estão falando a voz da verdade, né, eles estão falando com os olhos da ciência. E aí que mora o perigo, né, porque eles acabam influenciando muitas pessoas a pensarem de determinada forma, sendo que as pessoas nem sabem qual é aquela ideologia que elas estão sendo influenciadas. Eu acho mais digno quando a pessoa já fala aquilo que ela acredita, né? Então, por exemplo, você vai o PSOL. O PSOL é um partido que eles são bem abertos para o que eles querem, né? Eles falam mesmo, eu quero fazer a Revolução Brasileira. Eles não ficam inventando, maquiando as coisas, né? E do mesmo jeito é o Bolsonaro. O Bolsonaro já chega e já fala aquilo que ele acredita, a guerra que ele está travando contra o socialismo. E aí, esse foi o grande problema entre o Bolsonaro e o Moro. Porque o Bolsonaro, ele quer uma equipe, né, os ministros, as pessoas que trabalham com ele, que estejam em coro com ele, que estejam lutando pela ideologia dele. E o Sérgio Moro não era esse cara. O Sérgio Moro é um cara neutro mesmo, não dá para saber qual que é a ideologia dele. É só olhar a entrevista dele no Roda Viva, a entrevista dele no Pânico. Ele sempre é aquele tom, né? Não fala mal das coisas, não escolhe um lado, não fala o que ele realmente acredita, se é que ele tem alguma crença, assim, que às vezes a pessoa é meio dividida, né? Gosta de um pouquinho de coisa daqui, um pouquinho de coisa de lá. Tico-tico-tico-tá, outra vez aqui, o tico-tico tá comendo meu fubá. Se o tico-tico tem que se alimentar, tá comendo minha no pomal. Tico-tico-tico-tico tá, outra vez aqui, o tico-tico tá comendo meu fubá. E por isso foi um erro o Bolsonaro ter escolhido ele e um erro ele também ter aceitado, porque o Bolsonaro sempre foi claro, né? Então se ele não concordava com aquilo, não tinha por que ele aceitar. E o Bolsonaro, só porque ele foi o juiz lá do Lava Jato, não quer dizer que ele era de direita, né? Não quer dizer que ele pensa igual ao Bolsonaro, ou parecido, ou tem a mesma ideologia. E isso foi um erro, né? Porque ele ter colocado o Sérgio Moro como ministro, ele ajudou a narrativa da esquerda. Por exemplo, naquele documentário Democracia em Vertigem, que teve uma visibilidade internacional, né? Concorreu ao Oscar. Qual que é a narrativa lá da Pietra, esqueci o nome dela. A narrativa dela é que o Sérgio Moro foi influenciado por grandes empresários para prender o Lula, para o Bolsonaro ganhar as eleições e o Sérgio Moro ser o ministro da Justiça. Então, assim, resumidamente, parece uma narrativa que convence muita gente, né? E aí, essa questão da neutralidade da mídia, dessas pessoas que se dizem neutras, é perigoso. Por quê?
Por exemplo, eu já vi muitas críticas dos economistas, né, dos jornalistas dessa área política. Eles dividem o governo Bolsonaro em três. Então eles falam assim, tem a ala dos moderados, que aí são os carinhas lá que falam bonito, né, que era o Sérgio Moro, o Paulo Guedes. E aí tem a área dos militares, então os militares que para algumas pessoas representam um perigo, porque eles podem dar um golpe, então tem a área dos militares. E a outra área que eles criticam mais, que é a área ideológica. Como se não pudesse ter, como se todos os partidos não tivessem essa área ideológica. Então eu não entendo, porque parece que a direita não tem direito de ser ideológico. Quando é ideológico, vai falar, não, tem que ser técnico, tem que escolher pessoas técnicas. Como se, por exemplo, sei lá, o PSOL, Partido Socialista, PCdoB, Partido Comunista, PT, Partido Trabalhista, Sindicalista, tudo isso nas suas bandeiras já carregam a ideologia. E é normal, é saudável que tenha ideologias e é saudável que eles mostrem essa ideologia. Só que a direita também pode ter ideologia. E essa parte do governo, que é a parte ideológica, que todo mundo critica, ela é encabeçada pelo Olavo de Carvalho. E como que é isso? Tem muita gente que acha que existe um gabinete do ódio, então é um monte de gente ali tramando para fazer essa narrativa e empresas mega bilionárias estão financiando para eles colocarem fake news. Muita gente acredita nessa narrativa, tanto que foram na casa de 29 jornalistas, né, os caras lá do Terça Livre, que são os caras que são bolsonaristas, os jornalistas que não têm esse negócio de fingir isenção, eles vão lá e defendem mesmo a ideologia deles. E aí eles estão sendo acusados de espalhar fake news, então foram na casa deles, pegaram o celular, pegaram o computador. Então tá mó polêmica com esse negócio aí. Quando eu chego na sala, eu encontro 2 policiais federais, a terceira policial federal estava vindo depois, talvez na retaguarda, mas 2 policiais federais com uma arma destravada, apontada para mim, para minha esposa, que está grávida de 9 meses, né? Com a minha esposa com a TT no colo, minha filhinha mais nova, ela esperando um bebê, e o Tomás Magno perto de mim. Então eu tive que viver esse momento onde um policial federal aponta uma arma para mim, para minha esposa e para meus filhos, né? Dizendo que era para levantar as mãos, né? Mãos para o alto. Depois perguntou se tinha drogas, perguntou se tinha arma, perguntou se tinha dinheiro. Eu falei para ele que ele estava no lugar errado. E o Olavo de Carvalho é o líder intelectual disso. Só que não é um líder assim como eles pensam, uma coisa planejada, né? Não é isso. Ele é um líder intelectual porque ele está desde antes do Bolsonaro, lá desde os anos 80, ele já está nessa guerra de narrativas. Se você pega para ler os livros dele, por exemplo, O Imbecil Coletivo, O Jardim das Aflições, tem um que ele fez do Antônio Gramsci, ele está denunciando que a esquerda dominou o cenário cultural brasileiro. Então as universidades, as escolas, a mídia, os artistas, né? Você pega os cantores, a MPB, toda essa coisa, eles são todos de esquerda. Então o Brasil ficou com uma hegemonia cultural de esquerda. E a direita ficou queimada, né? Por conta do período militar e tudo mais. E não é muito legal, né, quando você tem só uma ideologia, porque a democracia ela fica saudável quando ela tem essa alternância de poder, né? Então vem uma ideologia, vem outra. O próprio Paulo Guedes fala isso, que tem que andar com as duas pernas a democracia, né? Então tudo bem, o liberal acredita no mercado, põe o mercado lá, gera riqueza. Se não der certo, se tiver muita desigualdade, aí vem o social-democrata, vem o cara de esquerda, aí faz lá uma distribuição de renda e melhora um pouco, diminui a desigualdade. Não sei se a dinâmica seria essa exatamente, mas em todos os países é isso que acontece. Então o Olavo de Carvalho, desde lá dos anos 80, ele vem com essa guerra cultural, ele vem defendendo esse direito da direita ter a sua parte ali, né?
E aí ele abriu, por isso ele influenciou muito. Então, graças a ele, que muitas pessoas, como só tinha ele falando isso, porque não tem outro intelectual de direita aqui, não tem outra pessoa que você pode comprar um livro, não tem. Tenta citar alguém de direita, não tem, né? E o Olavo foi o primeiro que aconteceu isso. Então ele virou uma grande referência. Então todas as pessoas que se identificavam com essa coisa conservadora começaram a prestar atenção nele. Então, inclusive o Bolsonaro, né, agradece muito a ele porque ele fala que foi o Olavo que semeou ali o solo, né, para poder surgir uma direita que surgiu com o Bolsonaro. Da ideologia nefasta da esquerda. Um dos grandes inspiradores meus está aqui à minha direita, o professor Olavo de Carvalho. É um inspirador de muitos jovens no Brasil. Em grande parte devemos a ele a revolução que estamos vivendo. O próprio Olavo deu um toque pro Sérgio Moro, né? Meses atrás ele falou, Sérgio Moro, não é assim, você tem que ser mais político, você não pode ser esse cara. Cientificamente, do começo ao fim. Tudo ali na política é um ato de vontade, são escolhas ideológicas. Quer dizer, como é que pode ter tanta gente que não sabe disso e esses mesmos são acusados de ideológicos por aqueles que são os mais ideológicos de todos, que são os esquerdistas. Esse país está ficando louco? Aonde vocês esperam chegar com tanta falsidade, com tanta mentira, com tanta loucura? Então é isso aí. Ó, ministro, vê se acorda, tá? Porque é isso que está acontecendo. Está acontecendo uma guerra cultural, né, de conceitos, de ideias, de ideologias. Está acontecendo essa guerra. E aí o governo do Bolsonaro tá com todas as armas nessa guerra. E a esquerda também. Não pensa que a esquerda não, só boazinha. Não. Tá os dois, e é normal, é saudável que isso aconteça. E na reunião ministerial, foi meio que um checkmate que o Bolsonaro deu. Ele chegou, ele falou assim, pra estar comigo, tem que tá junto nas minhas pautas. Não pode a mídia ficar batendo em mim, então aí tem essa briga do Bolsonaro com a mídia. Não pode a mídia ficar batendo em mim e vocês ficarem quietos. E era um toque pro Sérgio Moro, né? Não pode vocês ficarem quietos. Que a demonstração nossa, eu peço ao Fernando e ao Moro que por favor assinem essa portaria hoje, que eu quero dar um puta de um recado para esses bosta. Por que eu estou armando o povo? Porque eu não quero uma ditadura. E não dá para segurar mais. Não dá para segurar mais. Quem não aceitar as minhas bandeiras, Damares, família, Deus, Brasil, armamento, liberdade de expressão, livre mercado, quem não aceitar isso está no governo errado. Esperem para 22, né, o senhor Álvaro Dias, espere o Alckmin, espere o Haddad, ou talvez o Lula, né? E vai ser feliz com eles, pô. No meu governo tá errado. E aí o Sérgio Moro, dava pra ver que ele tava muito desconfortável ali, né? Toda hora ele de braço cruzado, saiu antes da reunião e foi logo depois disso que ele veio pedir a exoneração. E agora, nas próximas eleições, muita gente acha que ele vai vir para competir com o Bolsonaro, né? E eu acho que o que vai acontecer vai ser isso. Vai ter o Bolsonaro na direita, o PT na esquerda e o Sérgio Moro vai ser esse centrão. Aí vamos ver como é que vai estar a população brasileira, porque a última eleição foi muito polarizada, né? Sempre era uma polarização menos... na verdade não tinha polarização, né? Sempre era o quê? PT e PSDB, então esquerda contra centro-esquerda. Aí muita gente achava que o PSDB era de direita, né? As pessoas falam que o Fernando Henrique Cardoso é de direita, é porque não sabe nada, nunca leu uma linha do que ele escreve, né? Só porque ele fez algumas privatizações, aí associam ele com a direita. Quando a social-democracia é exatamente isso, é um governo capitalista, só que com uma forte interferência do governo, que é exatamente o que é o PSDB. Então sempre a política ficou isso, esquerda o PT e centro-esquerda o PSDB, que aí as pessoas achavam que era direita. Então não tinha polarização, era uma coisa só. Agora foi a única vez que foi bem polarizado, o que as pessoas criticam, né? Nesse texto
texto mesmo, o Sérgio Moro fala que isso é ruim, ficar colocando umas pessoas contra as outras. Aí ele vai ter a chance de agora fazer essa mediação aí, ser o centro, né? Aí vamos ver para onde que vai o Brasil. Agora, no Brasil ficou só a esquerda durante 50 anos. Você verá, as pesquisas mostravam que o brasileiro é conservador no aspecto moral, no aspecto econômico, político, etc. Num país de maioria conservadora, você não tinha um partido conservador, não tinha um jornal conservador, não tinha uma universidade conservadora, não tinha um programa de TV conservador, nada. Então significa que a opinião majoritária estava excluída, proibida. E as primeiras tentativas que houve de expressar essa opinião, ecoando, portanto, as preferências da maioria brasileira, foram drasticamente perseguidas e oprimidas pelo pessoal da esquerda que domina as redações e universidades. Quanta gente não perdeu a sua carreira universitária por ter opinião que desagradava o filho da puta comunista professor dela? Muita gente. Eu recebi centenas de queixas